Boa noite a todos. Hoje teremos uma reunião espetacular. Daqui a pouquinho o professor Tiago estará aqui com a gente. Daqui a pouquinho o Tiago vai estar aqui com a gente. Vamos iniciar, então, com a composição da mesa. Então, a Jô Silva, presidente do Rotary Clube de Cotia, compondo a nossa mesa. A professora Ana, juntamente com a gente também, fazendo a interpretação de Libras. E também vou chamar o professor Tiago só para compor a mesa. Professor Tiago, passo a palavra à nossa presidente Jô Silva para dar início à nossa reunião, nossa palestra. A 32ª reunião ordinária do Rotary Clube de Cotia Centro, ano rotário 2020-2021. Governador Jô Antiório, distrito 4563, presidente do Rotary Internacional Roger. Passa a palavra para o protocolo, Daniel. Boa noite a todos. Eu peço a gentileza aqui às autoridades rotárias que entrarem na nossa live e, por gentileza, se identifiquem nos chats do Facebook ou do YouTube, a fim que possamos identificá-los aqui na nossa reunião. Faço o convite agora para a apresentação, mas antes, só fazer a autodescrição. Eu sou um homem negro, estou vestido uma camisa preta de cavanhaque, ao fundo tem uma imagem de um sofá, e serei aqui o condutor da reunião juntamente com vocês. Passo agora para a audiodescrição a nossa presidente do clube, a Jô Silva. Eu sou uma mulher branca, de cabelos vermelhos, estou com echarpe azul, ao meu fundo está eu estou sentada num sofá laranja com a parede branca. Obrigado, Jô. Agora eu passo a palavra ao professor Tiago, que será o nosso palestrante da noite. Eu sou um homem branco, tenho a barba rala, cabelos curtos, uso óculos, um óculos de aro quadrado azul, e atrás de mim há uma parede branca com uma estante com livros e uma luminária verde. Obrigado, professor. Agora aproveito, então, para a audiodescrição da professora Ana Cláudia. Ana é uma mulher branca, cabelos lisos à altura do ombro, está com uma camiseta preta e, ao fundo, ela tem uma cortina na cor bege. Agora, nesse momento, Jô, dando sequência já, então, nós vamos deixar o professor, juntamente com a professora Ana, que fará a interpretação de Libras, e eles vão começar a apresentação. Tudo bem? Então, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos neste evento. Quero agradecer e cumprimentar a mesa diretora do Rotary Clube e todos os participantes que estão conosco nesta live tão importante, onde falaremos sobre a inclusão. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, e que tenhamos um bate-papo, uma palestra bacana, né? Lutando aí por uma sociedade mais inclusiva, né? E justa para todos. Então, hoje, eu pensei, né? No que trazer, né? Para esse público diversificado do Rotary Clube, né? Realmente, vamos dizer assim, uma composição da sociedade
bem diversificada, né? E quando a gente fala de inclusão, a gente fala também sobre diversidade, né? Então, ao pensar o que trazer, né, de como provocar, né, trazer reflexões construtivas e coletivas aí para toda a sociedade, eu pensei que antes de falar sobre definição, conceito de inclusão, em passar um vídeo para vocês, muito bacana, sobre inclusão, de um congresso internacional, né, do Congresso Educom, Educação e Contemporaneidade, que ocorreu em setembro de 2020, ano passado, onde eu participei como palestrante da mesa de inclusão, juntamente com a professora Maria Tereza Mantoan, da Unicamp, professora Catarina, da Universidade de Brasília, e o professor Emílio Figueira, que, inclusive, este é o vídeo, né, que nós vamos passar, que ele apresentou na palestra. O professor Emílio Figueira é um grande amigo, ele é uma pessoa com paralisia cerebral, né, e teve muitas dificuldades para a sua inclusão, tanto escolar quanto na sociedade. E, de uma forma magnífica, ele superou, né, todas as barreiras, todos os obstáculos, e teve e continua tendo uma linda história de sucesso, né? Um case de sucesso na inclusão. Eu digo que ele é a personificação do que é inclusão. Então, nesse momento, eu peço a gentileza do nosso mediador da mesa, o André, transmitir o vídeo, né? Gostaria que todos assistissem, prestassem atenção, o poder com muito carinho. e inesperado da educação nas vidas de todos. Olá, bom dia a todos. Começo agradecendo o convite para participar deste evento e quero fazer duas considerações. Primeiro, para compensar minha dificuldade de dicção, resolvi escrever esta minha fala. Convidei o ator teatral e meu amigo Geraldo Ferreira para gravar a narração e montei esta apresentação em vídeo. O que também é uma forma de mostrar como nós, pessoas com deficiência, podemos usar a tecnologia ao nosso favor para nos comunicar. Segundo, como nesta mesa temos 3 pessoas maravilhosas para falar de vários aspectos que envolvem a educação inclusiva, peço licença e vou focar minha fala em meu relato pessoal e impressões. Bem, vamos lá. Quando fiquei com paralisia cerebral durante o meu parto, no final dos anos 1960, com sérios danos na fala e na coordenação motora, para grande parte das pessoas que me conheciam, eu já estava com o meu destino traçado. Ser dependente das outras pessoas, isolado dentro das instituições. Ainda mais naquela época onde nós, pessoas com deficiência, vivíamos totalmente excluídos da sociedade. Alguns médicos chegaram a dizer que eu nem seria alfabetizado. Só que meus pais não acreditaram nisso, ensinando-me a ler e escrever aos 5 anos de idade. Quando descobri o mundo das letras, comecei a escrever meus primeiros textos e dizia que seria um escritor. Aqui está o primeiro e fundamental pilar da minha vida. Desde bebê, minha família nunca duvidou de mim.
Sempre procurou os recursos terapêuticos e educacionais. Tratou-me com igualdade com minhas irmãs e demais crianças, empurrando-me para a vida e todas as possibilidades. Meus primeiros anos escolares foram isolados dentro da AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Em 1977, fui transferido para a AACD Santana. Nesta época, existia um muro interno que separava as unidades do Colégio Buenos Aires, impedindo nós, os alunos com deficiência, em ter contato com os demais. Quantas vezes eu ficava olhando pelo portão de grade com cadeado, as crianças correndo e brincando no pátio, e não podia participar com elas. E, quando o colégio tinha alguma data comemorativa, o cadeado era aberto e nós, alunos da AACD, podíamos ir até lá. Mas ficávamos separados, vigiados em um canto do pátio, sem poder se misturar e brincar com as demais crianças. Só que eu conheci os dois lados da educação. Em 1981, ao ser desligado da AACD aos 11 anos de idade, minha família conseguiu um documento que o governo emitia na época, autorizando alunos com deficiência a ingressarem em escolas ditas normais. Mudei-me para um colégio público em uma cidade pequena, aonde moravam os meus avós maternos. Na AACD, eu estava no equivalente à 4ª série. Especialistas da época acharam por bem me regredir 2 anos, temendo que eu não acompanhasse a classe, e me matricularam na 2ª série. Fui para a classe do professor Maroca. Esse mestre tinha por hábito pessoal, desde os anos 60, 70, andar pela cidade procurando crianças com várias deficiências e levá-las para a escola. Criava todas as condições pedagógicas para elas. O Maroca já promovia a inclusão escolar em décadas, onde nem sequer se cogitava isso. Um professor que acreditava em si e não media o desafio de educar qualquer aluno. Na classe do Maroca, eu comecei a acompanhar todas as atividades como os demais alunos, a fazer e entregar trabalhos, participar dentro das minhas possibilidades de todas as atividades, a fazer provas e ter que tirar as médias para fechar o ano, sem qualquer privilégio, o que não pode haver para ninguém na educação inclusiva. A única diferença era que o professor Maroca colava minhas folhas de atividades com durex na mesa para eu escrever. O ano findou, fui passando de ano, mudando de professores. Cheguei ao antigo ginásio. Tive que me adaptar a mudar de professor a cada 50 minutos. Tudo foi acontecendo normalmente pela minha convivência escolar. Como eu digo, para as coisas acontecerem, basta nos colocarmos em movimento. Esse desenvolvimento não foi só cognitivo, como também social e pessoal. Ao ser incluído na escola regular, comecei a fazer amigos. Amizades que ultrapassavam os muros escolares, e eu era levado para todos os lugares por eles. Participava de todas as brincadeiras e aventuras.
Crescíamos juntos e descobríamos os sabores e dissabores da adolescência. Aquele menino que na época da AACD não podia nem ter amizade com as demais crianças, agora estava totalmente incluído. Muitas coisas aprendi e superei tendo a minha deficiência e imitando meus amigos sem deficiência. Oportunidade que eu não teria se tivesse ficado com crianças iguais a mim na escola especial. O tempo passou. Hoje, muitas pessoas se espantam ao saberem que, mesmo com paralisia cerebral, tenho 3 graduações, 5 pós-graduações e 2 doutorados. Tenho mais de 80 livros editados, 98 artigos científicos publicados e, enquanto jornalista, já publiquei mais de 500 textos, grande parte voltados a questões humanitárias. Tenho vários cursos gratuitos online de educação inclusiva que monto e ofereço gratuitamente, atingindo já mais de 30 mil pessoas. Viajo sozinho todo o Brasil, fazendo palestras, o que é uma grande superação, pois me viro em aeroporto e hotéis sem apoio daquelas pessoas que sempre estão à minha volta. Ao iniciar 2020, decidi me dedicar integralmente à carreira de escritor. Planejei que todos os dias iria fazer pelo menos uma ação em direção a isto. De repente, eu e todo o mundo fomos surpreendidos com o coronavírus e o isolamento social. Mas, como eu digo, o show de todo artista tem que continuar. Nesses últimos meses, escrevi 2 livros infanto-juvenis, uma peça de teatro musical e crônicas semanais. Peguei alguns de meus livros já publicados, revisei para novas edições e novas capas e eles foram relançados pela Amazon, que também lançou 4 títulos meus em inglês e espanhol. Relancei o meu livro de memórias, O Caso do Tipógrafo, e foi por conta dele que dei entrevista e saí em vários órgãos de imprensa como o Estadão e entrevista à revista Veja. Até participei de algumas lives. Recentemente, fechei a 2ª versão de um roteiro de um longa-metragem, uma história sobre educação inclusiva que está concorrendo em um concurso internacional. Sabe, essa rotina de ficar quase o tempo todo em casa, em minha mesa de criação, eu já tinha antes da pandemia. O que vocês hoje estão experienciando com o isolamento social e privações, para muitos de nós, pessoas com deficiência, infelizmente, sempre foi normal. Mas digo que fui capaz de continuar fazendo tudo isso porque um dia eu fui incluído numa escola regular. Tive professores que não focaram primeiramente em minha deficiência, mas sim em minhas possibilidades. O bom professor não aprende com bons alunos, mas sim com desafios, com os alunos que tira-lhe da zona de conforto. Depois de relatar tudo isso, não quero que a minha história seja vista como um fato isolado. A escola precisa perder a péssima mania de rotular alunos normais e alunos especiais e inclusivos. O que a verdadeira escola tem
são simplesmente alunos. Assim como um dia fui incluído em uma escola regular sem ser rotulado, toda e qualquer criança, seja qual for o seu perfil ou condição de ser, tem que ter as mesmas oportunidades. Elas precisam não apenas ser incluídas, mas também integradas em todas as atividades sem qualquer restrição. Não podem, nem de longe, ser previamente rotuladas ou ter suas capacidades determinadas pelas pessoas e educadores à sua volta. Em minhas aulas e palestras, falo muito disso. Tenho 51 anos de estrada e sei que a educação inclusiva é totalmente possível desde que seja bem conduzida. Posso dizer que muita coisa já melhorou neste sentido. Reconheço que a inclusão escolar ainda tem muitos pontos para serem melhorados, estudados e corrigidos. Mas, no geral, sou bem otimista em dizer que estamos no caminho certo. Claro, ainda temos muito que melhorar e conquistar. Só que não aguento ouvir pessoas que dizem que nada mudou. Os pessimistas de plantão. Melhorou sim. Temos muitas coisas boas já para contar. Mesmo que, infelizmente, ainda há discriminação e barreiras atitudinais que me entristecem, não podemos recuar. A educação inclusiva é um movimento bem organizado e podemos ir corrigindo, mudando essas coisas, fazendo alguns ajustes. Para finalizar, agora fico imaginando. Quando pequeno, alguns médicos disseram que eu não seria alfabetizado. Hoje, sou grato aos professores que me incluíram em escolas públicas, desde o primário até a vida acadêmica, pois eles não pensavam assim. Por intermédio da educação inclusiva, da equidade e do convívio escolar, o futuro dessas crianças está garantido. E as conquistas pessoais pela vida, o destino se encarregará com belas surpresas. É isso, pessoal. Muito obrigado. Realmente é um vídeo maravilhoso, né? Nos embarga, né? Até para falar, sempre que vejo e assisto, né? Porque, como eu lhes disse, né? O Emílio, ele é a personificação da inclusão. Por isso que eu queria, já que hoje falaremos sobre inclusão, eu quis começar com esse vídeo, porque por mais conceitos, definições que eu traga sobre a inclusão, nada será maior do que a história do Emílio. Por quê? Porque ela toca o nosso coração, né? E a mensagem que fica, que nos marca, sempre é a mensagem que nos toca o coração, né? É um exemplo de perseverança, de luta. Estamos falando aí da década de 60 e 70, né? Que não existia inclusão, e tivemos aí um professor Maroca, tivemos uma família maravilhosa do Emílio, né? Que o acolheu, acreditou nele, não ouviu os médicos dizendo que ele não seria capaz, que ele não seria alfabetizado, e deu todas as condições para que Emílio Figueira, esse meu grande amigo, se tornasse alguém como qualquer outra pessoa
pertencente à sociedade, né? Pertencente a esse grande todo que é o universo, sem exclusão, né? Então, essas pessoas que passaram pela vida do Emílio garantiram o direito, né, da inclusão, de conviver na sociedade. Quando nós falamos de inclusão, nós falamos de dom. E aí a mensagem que Emílio nos deixa, né, nós percebemos que tudo é possível. Então, nós não temos que focar na deficiência, temos que focar nos dons. O mundo inclusivo é feito a partir dos dons. Então, a pergunta não é qual é a sua deficiência, a pergunta é qual o seu dom, o que você gosta de fazer. Então, o dom do Emílio, qual era? A escrita, a leitura, os estudos. E ele, mesmo com todas as dificuldades, tornou-se escritor, professor universitário e palestrante. Porque o professor Maroca não se preocupou com a deficiência do Emílio, mas preocupou-se primeiramente e quis saber qual era o dom que o Emílio tinha. Então, a pergunta para a inclusão, para construirmos uma sociedade inclusiva, isso para todas as pessoas, com ou sem deficiência, é qual é o seu dom? E a partir desse dom, dar oportunidades e auxiliar essas pessoas na construção de uma vida autônoma, digna, independente e que sejam realmente integrados, né, e que se tornem cidadãos do mundo, né? Então, foi o que aconteceu com o Emílio. Hoje ele é um cidadão do mundo, né? Viaja o Brasil, né? Seus livros aí estão em vários países. Na Amazon, por exemplo, né? No site da Amazon, temos vários livros do Dr. Emílio sobre a deficiência, sobre a inclusão, em português, em inglês e em espanhol. Inclusive, eu utilizo livros dele, acadêmico, na área da deficiência e da inclusão, com os meus alunos de pós-graduação. Então, ele faz parte. Uma coisa só que eu gostaria de reiterar é que esse vídeo emocionou muita gente. Como eu havia dito, esse foi um congresso internacional que ocorreu o ano passado, né? E nós tivemos a participação de 10 países, mas a organização foi da Universidade Federal de Sergipe, juntamente com a Universidade de Paris. E lá na Universidade de Paris, esse vídeo foi e tem sido muito usado na área da inclusão, né? Realmente, eu acredito que seja a personificação da inclusão. Dizendo isso, gostaria que, por gentileza, o André disponibilizasse para todos a apresentação sobre a inclusão. A partir desse vídeo, dessa história bárbara do Emílio, inclusive conversei com ele, e ele sobre o evento, e ele pediu-me para que cumprimentasse a todos, né? Falei que iria utilizar o seu vídeo, né? A parte da sua palestra. Ele ficou muito contente, muito satisfeito, e mandou um abraço para todos, e ficou muito feliz em saber que as entidades civis, enfim, como o Rotary Club, estão preocupados com a inclusão.
Então, isso nos deixa muito felizes. A apresentação de hoje, então, é sobre a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo. Pode passar, por favor, André. Alguns slides eu vou passar mais rapidamente, só para comunicar aí os colegas que estão assistindo, por conta do vídeo, né, do tempo do vídeo. Então, algumas coisas achei importante, dei prioridade ao vídeo, então tem algumas coisas que nós vamos passar adiante. Com relação à deficiência, então eu trago a definição, né, de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, né, e a definição para a ONU, né, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interações com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, a definição de deficiência, né, nos mostra que a deficiência não está na pessoa, né, mas sim no ambiente. Então, eu acho que é importante nós sabermos isso, né, que, na verdade, nós temos, as pessoas com deficiência precisam de apoio quando realmente aquele ambiente não tem acessibilidade. Então, é muito importante que nós mudemos, né, o nosso conceito, a nossa definição de deficiência. Pode passar, por favor. Eu trago uma imagem, né, sobre os momentos da inclusão no mundo em geral, né? Então, nós tivemos uma fase, né, isso historicamente, né, lá nos primórdios, uma fase da exclusão. Então, as pessoas com deficiência eram totalmente excluídas. Vocês podem ver aí que nessa imagem que as pessoas com deficiência, né, por exemplo, a pessoa usuária de cadeira de roda, o cego, enfim, todas as pessoas com deficiência estão fora desse núcleo, né, com as outras pessoas. Depois nós passamos para a fase da segregação. Eles começam a ser vistos de alguma forma, mas ainda continuam separados. Passamos para a integração, né, onde eles acabam participando do convívio com as pessoas ditas, né, normais, mas ainda é uma visão assistencialista e elas continuam sendo separadas, podem imaginar, podem perceber isso nesse núcleo menor. E, por fim, nós temos o momento atual que vivemos, que é o momento da inclusão. Aqui na inclusão, nós vemos todos juntos e misturados, né? Eu brinco com os meus alunos e falo que na inclusão é todo mundo junto e misturado. Eu costumo dar um exemplo assim. Quando eu convido, por exemplo, uma pessoa para minha festa, eu estou integrando, né? Eu convido alguém, estou fazendo a integração. Quando que a inclusão acontece? Ou seja, não é só convidar a pessoa para ela ser incluída, né? A inclusão acontece quando eu convido essa pessoa e chamo ela para dançar. E todo mundo dança junto, se confraterniza, né? Uma coisa bacana, e aí essa pessoa realmente participa do grupo, né? Então, e essa deve ser a definição e o nosso entendimento para a inclusão. Porque quantas vezes, né, nós mesmos
somos convidados para alguma coisa ou estamos no ambiente, né? Estamos com outras pessoas, mas não nos sentimos incluídos, né? Muitas vezes. Pode passar, por favor. Então, aqui eu trago a fase da deficiência, que eu já falei no slide anterior. A exclusão é o período, então, da não-humanidade. Eles não eram considerados humanos, era uma segregação total, uma exclusão total. Na segregação, começa a ter o isolamento e a institucionalização. Eles começaram a ser vistos, mas, assim, com aquele viés médico de internação, né? Então, eles eram internados, não tinham convívio social. Na integração, nós temos a fase da normalização e do assistencialismo. É quando já, né, começa a falar sobre as pessoas com deficiência, já começa a ter um respeito por essas pessoas, algumas garantias de direitos dessas pessoas, mas elas ainda são vistas de uma forma, são vistas e são tratadas de uma maneira assistencialista, né? E na inclusão, que é o momento que vivemos, nós temos o desenvolvimento inclusivo, que é esse viver em sociedade, né? Eles realmente se integrarem na sociedade e, sobretudo, os direitos humanos, né? A fase dos direitos humanos, somos todos iguais, temos que ter as mesmas oportunidades. Pode passar, por favor. Alguns conceitos aí por conta de terminologia, né? Como estamos falando aí com o público que quer conhecer um pouco mais sobre a deficiência e a inclusão, é importante falarmos sobre o que não é adequado falar, né? Qual postura devemos ter, né? Uma postura inclusiva, né? Ética. Então, conceitos como deficiente, portador de deficiência e pessoa com necessidades especiais devem ser extintas do nosso vocábulo, e elas devem ser substituídas por pessoa com deficiência, porque antes da deficiência existe uma pessoa, e a deficiência é só mais uma característica dessa pessoa, como ser alto ou baixo, magro ou gordo, né? Enfim, são características. Pode passar, por favor. Aí nós agora trazemos a concepção de deficiência, nos momentos históricos que havia feito anteriormente. Na segregação e integração, né, a concepção era de doença ou incapacidade. Então, eles eram considerados incapazes, doentes, inclusive até no ordenamento jurídico, né? Juridicamente dizendo. E o princípio era fazer para. As pessoas com deficiência não faziam sozinhas, nós fazíamos por elas. Então, fazia pela pessoa, fazia por ele, para ele. Já na inclusão, que é o momento que vivemos atualmente, a concepção é a equiparação de oportunidades. Então, todos temos que ter as mesmas oportunidades. E, portanto, o princípio é fazer com, né? Então, nós devemos fazer com as pessoas com deficiência. Elas devem ser as protagonistas e devemos auxiliar como auxiliaríamos qualquer outra pessoa, né? Com relação ainda a fazer com a inclusão, nós temos o lema da Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que eu acho muito importante e bacana falarmos nesse momento. O lema é: nada sobre nós sem nós. Então, o que quer dizer? Que não existe perito melhor que a pessoa com deficiência para saber o que é melhor para ela, né? Então, aqui
as pessoas, a partir da Convenção da ONU, né, a Convenção da ONU, as pessoas com deficiência começaram a ser escutadas, né? Então, elas falavam, nada sobre nós sem nós. Elas tinham que participar de todo o processo relacionado ao que diz respeito à sua vida, né? Pode passar, por favor. Aí eu trago algumas imagens, né, para pensarmos, né? Então, nós temos aí 3 pessoas, né? Uma senhora pergunta pro outro senhor, qual o nome dela? Tem quantos anos? Ela consegue? E aí, esse senhor esse senhor fala, né? Pergunta para ela, né? Então, nós vemos aí a outra senhora na cadeira de rodas, né? Uma pessoa com deficiência, e a gente percebe aí que a deficiência dela é física. Ela não tem nenhuma deficiência intelectual, um transtorno mental, ou seja, seu cognitivo é preservado e ela tem total condições de responder por si. Então, aqui mostra o que nós chamamos de capacitismo, né? Que é um momento, vamos dizer assim, para uma outra palestra, para uma outra aula, para uma outra live, mas seria o capacitismo, que é isso, né? Nós descaracterizarmos a pessoa com deficiência, não acreditar, menosprezar, né? Não perceber que essas pessoas têm potencial, né? Não acreditar nas suas potencialidades e habilidades. Nessa imagem isso fica bem nítido, né? De que, infelizmente, isso é muito presente na nossa sociedade, o capacitismo. Pode passar, por favor, André. Aí nós temos uma outra imagem, né, que aí entra até um pouco do desenho universal, que também não é o assunto de momento, né, agora, mas nós percebemos aí uma questão de acessibilidade, né, de estrutura. Nós temos aí uma senhora obesa, temos um senhor aí provavelmente idoso, né, com dificuldade de locomoção, temos uma pessoa trabalhando, empurrando um carrinho, temos uma mãe, né, com o seu bebê no carrinho. Então, a gente percebe, olha, que a acessibilidade, né, uma rampa aí, por exemplo, que só tem a escada, não seria bom só para as pessoas com deficiência. Essa rampa seria boa para todas as pessoas. Toda a sociedade se beneficiaria com essa rampa. É essa a ideia de inclusão. É isso que nós devemos perceber, que quando as pessoas com deficiência são incluídas, toda a sociedade ganha com isso. Por isso, nós não temos que pensar isso como gasto, como despesa, mas sim como investimento, né? Porque aí não é só a pessoa com deficiência, nessa imagem nós nem temos, por exemplo, uma pessoa usuária de cadeira de roda, mas se tivéssemos aí, não é somente ela que precisava desse recurso. Todas essas pessoas que estão aí, que não têm deficiência nenhuma, né, tem algumas questões de mobilidade, mas não têm deficiência, também seriam agraciadas, beneficiadas com essa acessibilidade. Pode passar, por favor. E nessa imagem nós temos o melhor dos mundos, né, que é a inclusão, que é realmente a concepção do desenho universal na arquitetura, né? Então, nós temos a escada, para quem quiser, quem conseguir utilizar as escadas e quer utilizar, vai utilizar a escada. Quem precisar da rampa, por alguma necessidade, né? Ou mesmo por uma vontade própria, como esse rapaz que está aí na rampa, ele não tem deficiência alguma, mas ele resolveu utilizar a rampa, né? Também vai ser adequada. E a pessoa com cadeira de rodas é essencial, porque só com aquela escada ele não ia conseguir seguir o seu caminho. Então, nós percebemos aí que
todas as pessoas são beneficiadas quando há a acessibilidade, quando há o desenho universal, né? Isso é muito bacana, esse é o mundo que nós queremos, essa é a sociedade inclusiva que nós buscamos. Direitos iguais para todos, as mesmas oportunidades. Pode passar. Muito rapidamente, falar sobre o decreto 10.502, que é sobre a educação, né? E é a Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com aprendizado ao longo da vida, né? É um decreto federal, né? Que no final do ano passado, né? Houve esse decreto, mas ele fere a nossa Constituição. Ele fere a Constituição brasileira e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E a Convenção da ONU também tem status constitucional, pois ela é uma emenda constitucional, né? Portanto, ela faz parte da nossa Constituição e ela tem força como a Constituição por se tratar disso, né? Então, nós vemos aí também que isso, quando eu falo, tá, colegas, sobre a questão da Constituição, que fere os princípios e a nossa Constituição de 88, não sou somente eu que está falando, né? São constitucionalistas e juristas, né? Inclusive, foi o nosso ministro do STF, Dias Toffoli, também, que muito sabiamente e corajosamente, né, ele suspendeu este decreto. Ou seja, neste momento, este decreto da segregação está suspenso, mas ele ainda não foi revogado, e nós lutamos pela revogação desse decreto. Ainda haverá uma votação no Supremo Tribunal Federal sobre isso, né, sobre a revogação desse decreto, porque, por enquanto, a suspensão foi uma decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, que parabenizamos e agradecemos a ele, né, aproveito o ensejo para fazer isso, né, que foi muito importante essa decisão que ele deu a favor das pessoas com deficiência. E o que é esse decreto 10.502? Ele traz o retorno das escolas especiais. Ele traz o retorno da segregação, da exclusão, da desinclusão, né? Por isso ele é inconstitucional. Nós vamos ver à frente, né, que a própria Constituição Federal, no seu artigo 206 e 208, fala sobre isso também, tá? Então, por isso que nós somos totalmente contrários a esse decreto, assim como o próprio ministro do STF o fez, por entender que ele traz retrocessos, né? Nós tivemos muitos avanços com a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008. De 2008 para cá, são mais de 1,5 milhão de pessoas com deficiência que acessaram a educação básica, né? E, diga-se de passagem, na escola inclusiva, escola pública e inclusiva, né? Também tivemos, de 2008 para cá, um aumento considerável das pessoas com deficiência no ingresso ao ensino superior. E, infelizmente, esse decreto fere todos os ganhos que nós tivemos, todas as lutas que tivemos aí em prol da garantia dos direitos das pessoas com deficiência.
Por isso, mais uma vez, reforço, estamos aí agora buscando pela revogação desse decreto. É isso que estamos fazendo, que estamos pedindo ao Senado, que estamos militando, né, como ativistas e militantes da causa da inclusão e da deficiência. Pode passar, por favor. Pode passar, eu já falei sobre a política nacional. E aí, como eu já havia dito, né, a Constituição Federal, né, a nossa Constituição Cidadã de 88, ela é inspirada na Declaração dos Direitos Humanos, né, e o Brasil é signatário de diversos documentos internacionais com esta mesma característica. Um exemplo, fui redundante agora. Um exemplo são os documentos internacionais com essa característica de emenda constitucional, é justamente a Declaração sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, né, que tem status constitucional porque o Brasil é signatário. Pode passar, por favor. Já falei anteriormente, né, da Constituição Federal de 88, né, e que ela ela estabelece promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, no seu artigo 3º, inciso 4º. Então, né, a própria Constituição Federal já nasceu inclusiva, né? Ela diz aí que nós devemos respeitar todas as pessoas, né? Todas as pessoas fazem parte da sociedade, merecem o nosso respeito e ter as mesmas oportunidades, né? Então, portanto, a Constituição já nasceu inclusiva, né? Ela é inclusiva, a nossa Constituição. E aí, no seu artigo 205, como eu já havia dito, traz a educação como um direito de todos. E no artigo 206, ela vai além no seu inciso 1º do artigo 206, aonde ela fala da igualdade de condições de acesso e permanência na escola. E aí o artigo 208 fala do AEE, que é o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. O que isso significa? Todas as pessoas devem estudar numa escola inclusiva, numa escola comum. O nosso sistema de ensino é o sistema educacional inclusivo, né? Portanto, todas as pessoas devem estudar juntas. E salientando que as pessoas com deficiência que necessitem de serviços e apoios terão ajuda do atendimento educacional especializado disponibilizado para elas pelo Estado. Pode passar, por favor. A Lei Brasileira de Inclusão, né, a Lei 13.146 de 2015, inclusive, só uma ressalva, ela é considerada uma das leis de inclusão mais importantes e bem escritas, construídas do mundo. Isso dito por estudiosos, juristas do mundo todo, inclusive num congresso que também participei, né, que teve sobre a capacidade jurídica das pessoas com deficiência. E a nossa Lei Brasileira de Inclusão, apesar de ser um bebê ainda, né, ela é de 2015, tem pouco tempo, mas ela traz grandes avanços. O que acontece é que, infelizmente, né, as pessoas responsáveis, né, como que eu posso
dizer? Os juízes, né, por exemplo, que são responsáveis aí por garantir esses direitos, né, ainda não tem muita parceria com as outras entidades, enfim, com as outras partes, né, da sociedade que falam sobre a inclusão. Então, lá no artigo 6º, então, o que acontece? A lei, nós temos a lei no papel, mas ela precisa de sair do papel, porque senão ela não é viável, né? E há uma dificuldade para que os aplicadores da lei, né, desse ordenamento jurídico, faça isso. Lá no artigo 6º, eu acho que é um dos artigos mais importantes da LBI, fala o seguinte: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso às informações adequadas sobre a reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Inciso 5º, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, e exercer o direito à guarda, tutela, curatela e à adoção como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Por que isso? Antes da Lei Brasileira de Inclusão, as pessoas com deficiência eram consideradas incapazes, né? Juridicamente, elas eram consideradas incapazes, né? Incapacidade civil. E, a partir daí, elas se tornaram capazes, né? Então, elas têm plena capacidade civil. Então, elas podem casar e ter filhos, né? Como aí fala, ela pode adotar uma criança e ser adotada, pode ter uma conta e deve ter uma conta, um cartão de crédito, uma conta bancária, um cartão de crédito, né? Pode ter todos os direitos que a pessoa sem deficiência também tem. Inclusive, eu trago em memória agora a Luana Rolim, que é uma pessoa com síndrome de Down, uma brasileira, né, que este ano tornou-se a primeira brasileira vereadora do Brasil, né? Ela é da cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e ela tem síndrome de Down, ela é vereadora e é fisioterapeuta, é uma querida. O nome dela, como disse, é Luana Rolim, e ela merece todos os nossos cumprimentos. E quando perguntamos a ela o que ela espera, né, se ela já está feliz, ela tem apenas 26 anos, o que ela quer ainda da vida, ela responde o seguinte: o céu é o limite. Muito bacana isso, que todas as pessoas tenham as mesmas possibilidades que ela teve, né, de achar que o céu é o limite. Pode passar, por favor. A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né, eu trago novamente, falo do status de emenda constitucional que ela tem, e esse status foi dado a partir do Decreto Executivo 6.949 de 2009, né? Vale lembrar que a Constituição está no topo da hierarquia no ordenamento jurídico, né? Ela é a nossa carta magna, né? Não existe nada superior à Constituição Federal, ela está acima de todas as leis, portanto, todas as outras leis têm que se adequar à nossa Constituição, né? E aí, no artigo 24 da Convenção,
né, que tem status constitucional, porque o Brasil é signatário, fala do sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino, que é desde a educação infantil até o ensino superior, perpassa todas as modalidades de ensino. Tá? Então, as pessoas com deficiência, elas devem ser incluídas e estudar com as demais pessoas, né? Nós aprendemos com os diferentes e não com os iguais. A escola, a universidade é o lugar da diversidade, portanto, nós temos que conviver e aprender com ela. Pode passar. Aí nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 12.796 de 2013, né, com algumas alterações, né, e lá no seu artigo 4º, inciso 3º, fala do atendimento educacional especializado, né, do AEE, que deve ser gratuito, né, aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Aí a lei diz transtornos globais do desenvolvimento, né, porque é um texto de lei, mas hoje transtornos globais do desenvolvimento nós entendemos como transtorno do espectro do autismo, né? Então, o AEE é garantido para todas essas pessoas, né? Isso não quer dizer que ele substitui o ensino comum, regular, né? O aluno estuda na escola inclusiva com todos os colegas e tem à sua disposição o atendimento educacional especializado, que geralmente é realizado no contraturno escolar. Pode passar. Por favor. Aí no Brasil eu coloquei as leis que destacam-se mais, né, na questão da inclusão, a Constituição Federal, o ECA, de 90, a LDB, de 96, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, Decreto 7.611, e é muito importante aí a Lei Federal 12.764, que é a lei conhecida como a Lei Berenice Piana, de 2012, que é intitulada Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A partir de 2012, com essa lei federal, foi garantido aos autistas, né, os mesmos direitos das outras pessoas com deficiência, como, por exemplo, o atendimento educacional especializado, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e muitos outros direitos e políticas públicas inclusivas. Pode passar, por favor. Já os principais documentos internacionais, né, são a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, a Declaração Mundial de Educação para Todos, de 90, a Declaração de Salamanca, de 94, que é a partir da Declaração de Salamanca, que já fala do ensino, do sistema inclusivo de ensino, a Declaração de Guatemala, de 99, e a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de 2006, que é a mais importante aí, que inclusive tem status constitucional. Pode passar, por favor. Aí nós falamos agora sobre a inclusão da pessoa com deficiência intelectual. Como eu já falei bastante coisa sobre, eu acho que nós pode passar, por favor, André. Aí,
Mais um. Agora nós vamos fazer um breve histórico sobre a deficiência intelectual, né, enfim, na história. Pode passar, mais um. Mais um. Então, na antiguidade, né, pode passar mais um só. Aí, na antiguidade, pode voltar. Na antiguidade, então, estudiosos, né, referem que as pessoas com deficiência não sobreviviam nos grupos primatas, né? Então, elas acabavam morrendo, né, por não conseguir cuidar da sua subsistência. Pode passar. Aí nós temos um outro momento histórico, o recorte histórico do Antigo Egito. No Antigo Egito, inclusive, foi a civilização que mais respeitou as pessoas com deficiência. Olha que legal, né? Há registros de que esta civilização tratava as pessoas com deficiência de forma bem mais tolerante que os demais povos. Pode passar. Depois nós passamos pela Grécia Antiga, né? Atenas, Esparta, e aí nós temos a eliminação das pessoas com deficiência, né? Elas eram mortas, né? Ela se dava por exposição ou abandono, ou ainda eram atiradas dos penhascos, né? Na Grécia, em Atenas e Esparta. Pode passar. Isso é claro, na Grécia Antiga, como vocês podem ver aí na ilustração. E em Roma, inclusive, na antiga Roma, houve até legislação para isso, né? Então, as leis romanas da antiguidade não eram favoráveis às pessoas com deficiência, e os pais, eles podiam matar as crianças com deformidade física, e essa morte era feita pela prática do afogamento, como vocês podem ver aí nessa ilustração, né, desse bebê. Muito triste, né? Mas é um momento histórico, as fases, né, da deficiência. Pode passar, por favor, o histórico. A mudança de terminologia, né, de deficiência ou retardo mental passou a ser deficiência intelectual, o termo, né, então refere-se ao intelecto e à cognição. É um termo menos ofensivo, porque quando você fala retardo mental, né, esse termo retardo, ele não comunicava dignidade e respeito, né, então fere os princípios da dignidade humana. Então nós devemos utilizar deficiência intelectual, inclusive de acordo com a Associação Americana de Deficiência Intelectual, que discorreu sobre isso em 2010. Pode passar. O que é deficiência intelectual, né? Pode passar, por favor. Então, a deficiência intelectual é definida como funcionamento intelectual inferior à média, associado a limitações adaptativas em pelo menos 2 áreas de habilidades adaptativas, com início antes dos 18 anos. Então, tem que ter início antes dos 18 anos. É muito importante essa informação, né? Pode passar. Isso de acordo com a Associação Americana de Deficiência Intelectual de 2010. E aí, essas habilidades adaptativas que eu falava, que tem que ter pelo menos o comprometimento, né, em 2 áreas, né, das habilidades adaptativas, são comunicação, autocuidado, vida no lar, adaptação social, uso de recursos da comunidade, lazer, determinação, saúde e segurança, funções acadêmicas e trabalho. Pode passar. Por favor. Aí nós temos, eu trago aqui os principais tipos de deficiência intelectual, né? O carro-chefe, vamos dizer assim, o primeiro lugar é a síndrome de Down. Inclusive, ela corresponde a aproximadamente 25% de todos os casos de deficiência intelectual no mundo, né? Então, primeiro vem a síndrome de Down, depois a síndrome do X frágil, a síndrome do álcool fetal,
que é a síndrome alcoólica fetal, que é acometida nas mulheres gestantes, né? A síndrome Prader-Willi, a síndrome de Angelman, a síndrome de Williams, os erros inatos de metabolismo, aí nós podemos falar da fenilcetonúria, que é uma enzima da fenilalanina, né? O hipotireoidismo congênito, e outros casos aí de erros inatos. E etiologia desconhecida. O que é etiologia desconhecida? Ainda aspectos que ainda não foram descobertos, né, pelos cientistas. Pode passar, por favor. O que é a síndrome de Down, como é, né? Então, eu trago uma imagem de uma pessoa com síndrome de Down, onde vocês podem ver aí o fenótipo, né? As características faciais dessa criança, né? E a síndrome de Down, como eu já havia dito, é a primeira causa conhecida de deficiência intelectual, né? Cerca de 25% de todos os casos. Agora, a prevalência no Brasil, né? Estima-se que ocorra 1 em cada 700 nascimentos. Então, um caso de síndrome de Down para cada 700 nascidos vivos, né? O que totaliza em torno, hoje, de 270 mil pessoas com síndrome de Down só no Brasil. É muita gente. No mundo, a incidência de síndrome de Down estimada é de uma pessoa para 1.000 nascidos vivos, né? Para 1.000 pessoas. Então, 1 para 1.000. E entre essas características físicas associadas à trissomia do 21, eu trago algumas, mas já falei sobre as características, então a gente pode passar. Só a ressalva que a síndrome de Down é uma síndrome genética, uma síndrome cromossômica, né? E é também conhecida como trissomia do 21. Por que trissomia do 21? Porque ela ocorre justamente no cromossomo 21, tá? Que aí ela fica XXX. Agora, vamos passar rapidamente aí pela inclusão da pessoa com transtorno do espectro do autismo, né? Que nós chamamos das pessoas com TEA. Então, o que é o transtorno do espectro do autismo, né? É uma condição de saúde caracterizada por déficit em 2 importantes áreas do desenvolvimento, que é a comunicação social e o comportamento, né? E, na verdade, não existe só um tipo de autismo, né? Por isso que nós falamos dos espectros, porque nós temos muitos subtipos, né? Então, devido aos vários níveis de comprometimento, né, nós aí utilizamos o termo de espectro, né? Uma outra coisa importante de saber sobre o autismo, que há desde pessoas com outras doenças e condições associadas, né, outras comorbidades, como, por exemplo, né, a pessoa com autismo pode ter deficiência intelectual associada e epilepsia, como também podemos ter pessoas independentes, com uma vida comum, vida normal, ativa, intensa, que inclusive muitos nem têm, nunca souberam, não tiveram o diagnóstico, né? Então vivem normalmente, são adultos aí que não sabem que tem TEA, porque o ambiente, houve essa estimulação do ambiente, né? Ele não teve perdas. Isso é muito interessante trazer também. Para fazer o diagnóstico do TEA, né, a criança precisa volte por favor. A criança precisa apresentar sintomas em 3 áreas, né? Então, a dificuldade da comunicação e linguagem, na sociabilidade e no comportamento. Pode passar. Aqui eu trouxe um mapeamento e prevalência do autismo, inclusive uma revisão sistemática que eu fiz sobre TEA, né,
e eu busquei aí eu fiz um estudo, né, busquei tudo sobre prevalência do autismo, eu tenho esses dados até março de 2021, então, justamente hoje, né, eles estão super atuais. Eu fiz essa pesquisa até março de 2021, essa revisão sistemática, né, e para trazer também isso, que o TEA, né, ele está presente em todos os grupos raciais, étnicos e socioeconômicos, então não tem isso, as pessoas com poder aquisitivo, nível social mais baixo, que vivem em vulnerabilidade social, enfim, tem mais chances. Não, ela acontece em todos os grupos, né? É claro que aí há uma questão do ambiente, de estímulo, mas isso é uma fake news, vamos dizer assim, né? Os Estados Unidos, hoje, claro, ele é o país que mais traz estudos sobre isso, são 26 estudos sobre a prevalência do autismo, né? E é interessante aqui que eu trago, né, que esta condição de saúde, como eu já falei, está em todas as classes, né? E, portanto, ela está em todas as classes, mas devido à questão financeira, socioeconômica de públicos em vulnerabilidade social, muitos não são diagnosticados por conta dessa questão, como disse, né, socioeconômica. Então, geralmente, né, os países de primeiro mundo têm um índice mais elevado nesse sentido, e as pessoas com TEA têm um tratamento mais adequado, porque, por exemplo, na África, mesmo no Brasil, né, também, e outros países aí do terceiro mundo, subdesenvolvidos, ainda tem poucos estudos sobre a prevalência do TEA. Inclusive, um triste exemplo é o nosso país, né, o Brasil, ele praticamente ainda não tem, né, números de prevalência, e todo o continente africano, como eu já disse, sem qualquer estudo de prevalência do TEA também. No Brasil, o único estudo estatístico de prevalência de TEA é de 2011, foi feito em Atibaia, mas com dados de 2007, e foi realizado pela universidade que eu também estudei, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, foi feito pelo Mackenzie, e o resultado foi de 27,2 por 10 mil, ou uma criança, né, com autismo a cada 367 crianças nascidas, né? Ainda é preocupante, isso é muito triste, né, para o Brasil, por isso que eu falo, não temos dados de prevalência, só temos esse estudo piloto aí do Mackenzie, né, sobre isso, e os Estados Unidos é o país que mais investe, que mais tem estudos, por isso que os resultados dele para o TEA são bem melhores. O maior país do mundo, que é a Rússia, né, não tem nenhum estudo publicado sobre a prevalência do TEA, e a China, que é a maior população do planeta, tem 10 trabalhos publicados de 2000 a 2008 apenas. De 2008 para cá não há nada. Como disse, fiz essa revisão sistemática, né? É lastimável, até coloquei aqui, né? É lastimável ver que a maioria dos países não tem informações sobre a frequência do autismo na população. Por quê? Isso é muito importante, sabermos a prevalência do autismo, a frequência, né? Porque assim nós podemos pensar em políticas públicas, nós mapeamos onde precisam ser as políticas públicas, né? Nós temos ideia de quem são e onde estão as pessoas com TEA, tá certo? Pode passar, por favor. E aí eu trago um gráfico, estamos finalizando. Eu trago um gráfico da prevalência de autismo nos Estados Unidos, esse gráfico é de 2020, e ele é do CDC, do Centro de Controle de Doenças e Prevenção do governo norte-americano, né?
Então, o CDC traz aí dados bianuais, tá? Então, a gente pode ver 2004, de 2004 para 2006, e o que esse gráfico de prevalência do autismo dos Estados Unidos nos mostra? A quantidade de casos por nascimento. Então, nós tivemos uma ascensão, olha, nós podemos ver aí no gráfico, né? Em 2004, nós tivemos em cada 166 nascidos tinham TEA. Em 2006, em cada 150 nascidos, e chegamos em 2020, né, tivemos um aumento aí, de 1 para 54. Então, uma pessoa para 54 nascidos, né, tem transtorno do espectro do autismo nos Estados Unidos, né? Pode passar. A gente vê aí que houve uma ascensão, né? Um aumento substancial aí dos casos, né? E aí eu trago a prevalência do TEA, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Então, no Brasil, a OMS, ela estima que há 70 milhões de autistas em todo o mundo, né? Sendo 2 milhões de diagnosticados só no Brasil. Esses dados são de 2020. Então, só para recapitular, a OMS, né, traz que no mundo temos 70 milhões de autistas, né, aproximadamente, sendo que 2 milhões são no Brasil. Então, no Brasil, nós temos, em média, 2 milhões de pessoas com TEA. Esses dados, como eu disse, é de 2020, né? E estima-se que, em todo o mundo, a prevalência é de 1 em cada 160 crianças tem o transtorno do espectro do autismo. Pode passar. Aqui eu trago as causas do autismo. Na verdade, o autismo é majoritariamente genético, né? As causas são genéticas. Há estudos, né? Um trabalho científico aí a partir de 2019 que fala também dos fatores ambientais, só que aí é uma prevalência de 1 a 3% dos casos e ainda muito controversos, precisa ainda de muitos estudos, né, porque essa questão ambiental pode ser associada como, por exemplo, a idade paterna avançada ou o uso de ácido valproico na gravidez. O que é o ácido valproico na gravidez? As mulheres, né, que utilizam anticonvulsivante, né, ele é anticonvulsivante e também estabilizador de humor, muito utilizado em casos de epilepsia, transtorno bipolar, enxaquecas e outros casos também. Então, como eu disse, isso ainda é muito controverso, né? O que nós podemos falar disso hoje, né? Sobre as causas, e atualmente, como eu disse, essa revisão sistemática, esse estudo que eu fiz até março de 2021, então ele está super atualizado, é que existem atualmente 1.003 genes já mapeados e sendo estudados como possíveis fatores de risco para o autismo. Desses 1.003 genes já mapeados, 102 genes que estão sendo aí mapeados e estudados são os principais. Pode passar, por favor. Os sinais, aí tem quais são os sinais de autismo, eu acho que eu já falei um pouco sobre isso, mas só os primeiros aqui, não vou ler todos, mas aí vai, não manter contato visual por mais de 2 segundos, então já pode, né, ter um alerta aí, não atender quando chamado pelo nome, isolar-se ou não se interessar por outras crianças, alinhar objetos, ser muito preso a rotinas,
a ponto de entrar em crise, né? Vou falar aí os principais. Repetir frases ou palavras em momentos inadequados, que é a ecolalia, né? Não falar ou não fazer gestos para mostrar algo, fazer movimentos repetitivos sem função aparente, aí são as estereotipias, né? Girar objetos sem uma função aparente, não imitar, então aquele bebê que não imita, aquela criança que não imita, a gente tem que começar a ter um alerta, porque a criança tem que imitar, né? Não brincar de faz de conta, se ela não brinca, né, de faz de conta, e hipersensibilidade ou hiperreatividade sensorial. Pode passar. E acho que foi muito bacana essa data, né, do convite do Rotary Club, porque calhou de ser, né, dia 21 de março, nós tivemos o Dia Internacional da Síndrome de Down, então falei sobre síndrome de Down, e no dia 2 de abril, que é essa semana ainda, temos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é no dia 2 de abril, né? E aí nós temos, eu coloquei aí a imagem da fita símbolo do autismo, né? Que é o quebra-cabeça. Então, essa fita é a fita símbolo do autismo, né? Em 2007, a ONU declarou todo 2 de abril como Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E aí também ficou acordado que a cor do autismo seria azul. E por que isso, né? Por que azul? Porque, em média, nós temos 4 homens para cada mulher com TEA. Então, a incidência em homens é bem maior que em mulheres. É de 4 homens para cada mulher, né? E aí, nesse dia, cartões postais do mundo todo se iluminam de azul. Aqui no Brasil, sempre é iluminado o Cristo Redentor, né? Muito lindo, ele fica o mês de abril todo iluminado. Na Avenida Paulista também temos, né, um prédio com essa iluminação, enfim, para quê? Para lembrar a data, mas mais que lembrar, é chamar a atenção da mídia e da sociedade para o autismo, né? E como eu disse, o símbolo do autismo é o quebra-cabeça. E por que o quebra-cabeça, né? Porque ele denota diversidade e complexidade. Em 1963, ele foi criado pela National Autistic Society, no Reino Unido. Pode passar, por favor. National Autistic Society. Aqui nós temos aí, finalizando, uma indicação para vocês, né, para todos os colegas aí, né, que estão participando da palestra. Eu trago o 2º Congresso Online da revista Autismo 2021. Essa imagem, essa ilustração, nós temos aí, da Turma da Mônica, né, que está escrito Autismo, respeito para todo o espectro. Esse é o André, ele faz parte da Turma da Mônica, e o Maurício de Souza criou essa personagem, né, especialmente para a divulgação, né, da causa do autismo. Então, nós temos o André aí, que tem TEA, e em 2021, né, a revista Autismo 2021, em 2021, a revista Autismo, né, e a comunidade envolvida com a causa do TEA no Brasil, né, eles trazem uma campanha nacional, que é essa que eu estou colocando aí, inclusive coloquei para vocês a ilustração, e com o tema único, né, que é autismo, respeito para todo o espectro. E para celebrar a data, ficou acordado que utilizaremos a hashtag Respectro nas redes sociais.
Então, eu sugiro a todos os participantes aí que estão nos vendo, prestigiando, que utilizem aí nas suas redes sociais a hashtag Respectro e que participe desta campanha nacional denominada Autismo, Respeito para Todo o Espectro. O evento, esse congresso, vai acontecer no dia 2 de abril, com o apoio e a confirmação de diversos palestrantes de renome, inclusive com a presença já confirmada do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, e também teremos autistas, familiares e especialistas da área, e serão mais de 20 palestras aí sobre a temática do autismo. As inscrições para o segundo congresso já estão disponíveis aí no link que eu deixei para vocês. Depois vou pedir a gentileza do André já deixar aí na legenda este link, É só vocês acessarem e fazerem a inscrição. É totalmente gratuito esse evento, e aí vocês participarão de um congresso muito bacana e entenderão muito mais sobre a inclusão. Muito bacana mesmo, e gostaria de deixar essa indicação para vocês. Pode passar. E, por último, eu trago mais uma indicação para vocês, já que estamos falando de inclusão, que essa seja apenas uma sementinha, para quem ainda não falava sobre, ou não estudava sobre, enfim, não se interessava tanto sobre o assunto, que seja uma sementinha. E aí eu trouxe algumas indicações, como o congresso, que é gratuito também, e agora sobre a formação continuada, que é o curso Portas Abertas para a Inclusão. Esse curso é totalmente à distância, ele é do Instituto Rodrigo Mendes, mesmo do Diversa, do site Diversa, bem conhecido no Brasil, na área da inclusão, na área da deficiência, da educação inclusiva, e o Instituto Rodrigo Mendes traz esta formação totalmente à distância, EAD, dividido em 7 módulos, e é interessante que vai falar sobre vários aspectos da inclusão, como, por exemplo, na educação, histórico e legislação, acessibilidades, práticas inclusivas e conceitos de educação física inclusiva. Ele é destinado para todas as pessoas, principalmente para familiares, educadores, profissionais de educação física e interessados no tema da educação inclusiva. Então, eu sugiro aí, dou uma indicação, de que vocês utilizem aí o www.portasabertasparaInclusão.org para se inscreverem nesse curso, que acontece, como ele é à distância, em módulos, ele está disponível a qualquer momento que vocês acessarem a plataforma. Então, também peço que o Daniel, por gentileza, deixe lá nos créditos também o site para que os interessados façam a inscrição. E ele tem uma carga horária de 40 horas, e o bacana é que o Instituto Rodrigo Mendes também emite certificado do curso, dá a certificação. Isso é bem bacana. Pode passar. Finalizo aí com um pensamento, uma frase do Boaventura de Souza Santos, que eu gosto muito, deste pensador, deste filósofo português, enfim. Temos o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Pode passar, por favor.
Pode passar. Aqui eu agradeço a todos, né? Muito obrigado a todos que estiveram até esse horário conosco na palestra. Deixo aí o meu contato, o meu e-mail, tá? Podem entrar em contato para perguntas, dúvidas, enfim. Vou deixar as considerações finais para depois das perguntas, né? E agora acho que não sei se há perguntas, peço para que o André aí nos entre para dar continuidade. Boa noite, professor. Muito obrigado pela palestra realmente maravilhosa, de grande suma para o nosso clube e assim para toda a sociedade também. Gostaria de ressaltar aqui só a participação de os rotarianos que manifestaram. A Débora Chiavone, que ela é do Rotary Club de São Paulo, Parque Continental, ela é governadora assistente do Grupo 10, Definições Rotárias, tá? Temos também a presença... Meus cumprimentos. Temos também a presença da Ângela Serrano, também juntamente com a gente. Boa noite, obrigado pelo convite. Ângela Serrano, presidente do Rotary Club de Vargem Grande Paulista, Conecta. E temos também a Raquel Gomes, só localizar aqui, bastantes comentários, depois nós vamos responder os comentários dentro das perguntas que foram feitas lá. Então, Raquel Gomes, do Rotary Club Vargem Grande Paulista Conecta também, ela é presidente eleita 2021-2022. Então, nesse momento, está aberto a quem quiser fazer perguntas, passam pela live, nós vamos subir aqui as perguntas, escolher uma ou duas perguntas aqui, né, para a gente poder encerrar o tema. Se alguém tiver pergunta, tem um pequeno delay só. Caso não sei haja... se no site já teve alguma coisa ou algum questionamento, às vezes não só como pergunta, mas nós não estamos visualizando. O Leandro fez um comentário, né? Palestra brilhante que nos ajudou a entender que a verdadeira inclusão não é aquela que abrange apenas pessoas com deficiência, mas também pessoas sem qualquer limitação. Inclusão é para todos. Teve mais comentários aqui, deixa eu ver. Tem várias pessoas parabenizando nos comentários. No momento, a Silvana também fez um comentário, né, referente ao doutor Emílio, um privilégio ouvir a sua trajetória. A inclusão só acontece quando existe o compromisso político, ético e moral de todos. A escola Daniel, é direito... Oi. Desculpe, eu quero aí agradecer a todos, mas em especial eu vi uma mensagem da Silvana Drago. Ela é uma grande honra ela estar conosco, ela é uma grande referência da inclusão, da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, não só de São Paulo, mas eu digo que do Brasil, né? Então, ela é uma grande honra tê-la conosco, como outros colegas aí, né? Agradeço muito a participação, uma honra. Estou vendo aí muitos colegas também e agradeço a todos. Tá ok. Professor, acredito que perguntas até o momento não, só vários elogios pela palestra, né? Assim como a Ângela também colocou aqui agora. Tiago, gratidão novamente. Muito bom ouvir você, sempre aprendo mais sobre a inclusão. Eu vou chamar a nossa tela também a presidente do Rotary Clube de Cotia Centro, a Jo Silva. Vou colocá-la aqui também na nossa live, tá bom? Tá certo. Enquanto isso, eu só vou fazer um agradecimento aí, que eu vi uma mensagem da Ângela Sioff também, e parabenizá-la pelo lindo trabalho desses mais de 30 anos na área da inclusão, né? Parabenizá-la aí em público, porque ela está só esperando agora a sua aposentadoria, né? Ela atuou aí mais de 30 anos com a inclusão, nos direitos das pessoas com deficiência, e ela também é uma referência para mim, uma grande amiga e uma grande profissional e ativista dos direitos das pessoas com deficiência, e acho que esse foi um momento de parabenizá-la por toda esse seu trabalho exímio na rede inclusiva de ensino.
Tá ok, professor. Bom, acho que não vai ter mais perguntas, né? O pessoal está fazendo mais elogios, realmente, sobre a palestra. Eu vou aproveitar, então, agora para ler os mini currículos, tanto do professor quanto da professora Ana. E aí, nesse momento, se alguém tiver uma pergunta, podem escrever aqui na live que a gente fará a leitura, tá? Professor e mestre Tiago Pereira, mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduação em Deficiência Intelectual, aspectos neuropsiquiátricos, pedagógicos e inclusivos. Pós-graduação em Neurociência e pós-graduação em Docência do Ensino Superior. Graduação em Pedagogia e em Geografia. Servidor público, atuando na DIEE, né, na DIE, Divisão da Educação Especial, DIEE, da SME, Secretaria Municipal da Educação de São Paulo, atua no ensino superior, ministrando aulas para pós-graduação em atendimento educacional especializado. AEE, Deficiência Intelectual, DI, e Neurociências. Especialista em DI, Deficiência Intelectual, e TEA, Transtorno do Espectro Autista. E ler também agora o mini currículo da professora Ana Cláudia. Ana Cláudia Camargo, especialista em tradução e interpretação de Libras, assistente técnico de educação da Divisão de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Okay. Jô, seu microfone está aberto, gostaria de fazer alguma consideração sobre a palestra? Boa noite a todos, né? Quero parabenizar o professor Tiago pela excelente palestra. Assim, com certeza, todos que participaram hoje vão sair diferente, né? Ou, como você disse, todos iguais. Assim, eu nunca tinha parado para pensar na hipótese, assim, a gente fala muito em acessibilidade. E, na realidade, não é só para quem tem uma deficiência, é para todos. Porque uma mãe com carrinho de bebê, se você pegar uma calçada que tenha problema, ela vai te limitar, né? Então, quero muito agradecer aqui tudo que você trouxe, as informações que você trouxe, com certeza nos engrandeceu muito o nosso clube. Quero aqui agradecer também a professora Ana, com a sua interpretação, foi muito bacana, gostei muito, parabéns mais uma vez. E o nosso clube está muito honrado, ficou muito honrado com a sua presença. Tá? Quero também agradecer também a presença da nossa GA Débora, a presidente do Rotary Club Conecta de Vargem Grande, e a Ângela Serrano. Quero agradecer também a presença da Raquel, presidente eleita 2021-2022 do Granja Viana, e todos aqueles que estiveram presentes. Vi que tinha muita gente aí que estava participando, acompanhei alguns comentários, só elogios, né? E quero agradecer também ao nosso companheiro Leandro, que nos apresentou o professor Tiago, tá? Que seja sempre bem-vindo, professor. Muito obrigada. E assim, agradeço a presença de todos. Quer fazer alguma consideração, professor Tiago? Sim, Jô, você permite? Sim, claro. Quero agradecer a você, em primeiro lugar, né, enquanto presidente aí do Rotary Club, a toda a mesa diretiva, ao Dr. Leandro Ber, que foi a pessoa pela qual fez o convite, agradecer muitíssimo ao Daniel, uma pessoa maravilhosa, estivemos muito juntos nessa parceria, porque não é para agora, né, nós temos toda uma organização, e o Daniel foi primordial, se não fosse ele, não aconteceria nada disso. Então, os meus agradecimentos mesmo, agradecer muitíssimo a Ana Cláudia, a professora Ana Cláudia, além de uma amiga, uma professora maravilhosa. Ela trabalha comigo, né, também na divisão de educação especial, né, somos servidores públicos, respiramos a inclusão, e, assim, é uma honra estar aqui com ela sabe disso,
e ela tem um lindo trabalho também com a comunidade surda, e eu fico imensamente grato. Agradecer a todos que nos ouviram até o momento, né? Gratidão, fico imensamente feliz que a sociedade, uma entidade civil, né? O Rotary Club, pensando, e isso eu sei que o Rotary sempre teve, né? De pensar nos direitos das pessoas com deficiência, pensar nos mesmos favorecidos, em ajudar. Eu sei o lindo trabalho que vocês têm, não só aí o Rotary de Cotia Centro, mas do mundo, o Rotary International, do mundo todo, né? E sei também que tem pessoas aí, e aí os agradecimentos também para quem estão aí pelo Rotary internacionalmente, né? Em outros países assistindo, também quero agradecer e dizer que fico muito feliz, né, porque a causa da inclusão é uma causa de todos. E quando nós vemos, né, por exemplo, uma entidade do tamanho, da força do Rotary Club trazer, né, para os seus associados, os seus rotarianos, sobre a inclusão, é algo que nos deixa com muito orgulho e acreditando que é possível um mundo melhor, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos que enfrentamos, né, devido aos direitos das pessoas com deficiência. E, assim, é bem curtinho, mas eu queria finalizar com uma mensagem do Paulo Freire, né, principalmente por conta desse momento que estamos passando no isolamento social, né, a pandemia, tantas coisas difíceis que o mundo, infelizmente, está passando, né, então eu acho que nesse momento nós devemos esperançar. E Paulo Freire fala sobre o esperançar que eu gosto, que não é o esperançar de esperar, mas é o verbo esperançar, de ir adiante. E ele diz assim: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Muito obrigado a todos. Parabéns, parabéns mesmo. Paulo Freire, eu admiro muito, muito, muito mesmo. Gratidão. Daniel, gratidão também. Daniel, quero agradecer o excelente trabalho que você fez como secretário, como protocolo, como presidente eleito. Quero agradecer a todos a presença. Muito obrigada, gratidão a todos. E vamos encerrar, tá bom? E ficamos à disposição, viu? Estamos à disposição. Muito obrigada. Com certeza essa palestra vai rodar aí por vários clubes dos Rotaries. Vai ficar à disposição, vai ficar nas nossas páginas do Facebook do Rotary, na minha página pessoal, na página do Daniel e de todos os companheiros. Quero agradecer a todos os companheiros do Rotary também que estavam presentes do nosso clube. Ô, Jô, Sobre um desculpa, lema. Oi. Desculpa interrompê-la, só para ressaltar para todos os participantes, os links mencionados pelo professor serão colocados nas páginas do Rotary Club, principalmente Facebook e Instagram. Então, vão encontrar lá os links para os congressos que vão ocorrer, né, e demais cursos também, tá bom? Isso. Gente, vamos construir uma sociedade inclusiva, todos fazemos parte da sociedade. Esse é um trabalho de todos. E juntos somos mais fortes. Isso aí. Gratidão. Sobre o lema, o Rotary abre oportunidade. Encerro a nossa reunião de hoje. Boa noite a todos. Gratidão a todos.